quadro é em parceria com a nossa querida editora Expressão Popular. Eu sou assinante do Clube do Livro e nesse ano de 2024 ele é dedicado a autores e também a temas do Sul Global. E muitos dos temas que, enfim, já começaram, né, eles tratam justamente de temas como o imperialismo, que é um dos temas principais, né, o tema do meu primeiro livro. Então, eu resolvi aceitar o convite deles para fazer resenha de livros. Não é publicidade, não é pago, não tem nenhuma relação comercial com a editora, porque eu gosto muito dos livros, da editora, e eu andava também muito preguiçosa. Falei para o Miguel e eu descobri que eu só faço coisas quando elas são obrigações, vamos dizer, externas a mim. Então, eu me comprometi a todo mês fazer uma resenha de um livro, então eu vou ter que ler todo mês o Clube do Livro, e assim eu me comprometo a ler e também faço resenha para vocês. O livro do mês, felizmente, eu gostei muito, eu adorei, faz parte da renovação do imperialismo, né, da apropriação do excedente da periferia pelos países capitalistas através justamente de mecanismos propriamente econômicos. Tudo isso, obviamente, sem cair numa abordagem economicista, né, vamos dizer, mas uma boa tradição própria da economia política. Então, o livro chama Cadeias de Valor, né, o Novo Imperialismo Econômico, e é da Ita Suwandi, que é uma autora da Indonésia. E aí, já aproveitando o ensejo, eu trato muito dela e desse tema no capítulo 3 do meu livro, que chama, para quem não conhece, Imperialismo, uma Introdução Econômica. Bom, nesse livro ela vai falar sobre cadeias de valor, mais especificamente sobre cadeias de valor trabalho. Calma que eu já vou explicar melhor o que é isso. Mas ela vai fazer algo muito interessante, que é aliar o debate mais teórico a dois estudos de caso. Um deles é sobre as costureiras e outro sobre duas empresas que fabricam plástico, mas são empresas de média tecnologia. E aí ela já explica no início, né? Ela diz, olha, esse estudo ele não vai tratar de trabalhadores, até porque já tem vários estudos que tratam disso, mas vai se concentrar nos executivos dessas empresas, porque eles são uma peça-chave dentro dessas cadeias globais de mercadoria, porque eles vão dar, vamos dizer, uma imagem de como essas cadeias, né, que são intermediárias, como essas cadeias funcionam, e o que elas revelam sobre as relações de poder nesses elos dependentes, né? Porque elas são empresas, algumas nacionais, né, ou que atuam na Indonésia, mas que dependem, né, de tecnologia, do controle, da forma, do ritmo, principalmente do preço, mas, né, enfim, de tudo que as multinacionais, que são as suas compradoras, definem. Eu já adianto que eu acho que a ideia foi boa, mas eu não gostei muito, né, dessa parte. Então, eu não vou comentar os estudos de caso, porque, sei lá, eu nem tenho muito a dizer. Assim, foi uma parte que não me pegou muito. Assim, ela vai descrevendo controle, tecnologia. Mas, enfim, a autora ela começa afirmando que muita gente, né, muitos teóricos ficaram muito otimistas ali no processo de globalização produtiva, porque acharam que aquela velha divisão do trabalho, né, países periféricos produzem produtos primários e países centrais manufaturas. Enfim, que essa divisão do trabalho ela tinha chegado ao fim e que isso poderia, então, abrir uma janela de oportunidade para mudanças de caráter mais estrutural. Ela vai dizer que, enfim, muito embora a produção manufatureira tenha de fato ido para o sul global, as relações imperialistas seguiram fortalecidas devido aí principalmente à permanência de um aspecto muito pouco analisado, que são as diferenças salariais que são mantidas entre o norte e o sul global. Então, ela segue dizendo que a produção capitalista do século XXI ela não pode mais ser olhada, né, a partir daquela análise clássica, separando as economias nacionais, né, uma por uma, porque, de fato, sim, a produção hoje está globalizada e se organiza em termos de cadeias globais de mercadoria ou cadeias globais de valor. Mas elas são, sim, descentralizadas para uma parte da produção, a montagem, exportação, mas seguem sendo muito centralizadas em outra parte, e essa parte segue sendo governada por corporações que são multinacionais, porque elas estão em vários países,
mas são nacionais no sentido da existência de um país para o qual se acumula o valor extraído. Então, o imperialismo está vivo, né, e ele se estrutura através dessa nova forma global de produção. Então, a autora parte da análise das cadeias globais de valor, ou de mercadoria, inclusive dizendo, né, que esse termo é ruim, ela vai negar esse termo, porque mesmo autores, né, legais, que analisaram as diferenças e desigualdades entre as nações, eles pecaram, né, ao não analisarem as diferenças em relação ao capital-trabalho que estão dentro de uma mesma nação, né, e que são relações apropriadas desde fora. Então, ela coloca o trabalho no centro, e por isso que ela vai chamar de cadeias de valor-trabalho. Então, o conceito que ela usa é esse, e ele está muito vinculado ao que vários autores na década de 50 e 60, isso ela não falou, né, mas eu estou trazendo, chamavam de troca desigual de mercadorias, principalmente. Então, ela está nessa chave da teoria da troca desigual, mas ela está analisando o trabalho, está analisando a força de trabalho. Então, ela diz que ocorre a troca de mais trabalho por menos, né? Está ligado aqui com a captura do valor produzido na periferia, que é apropriado pelos países imperialistas, e que é possível porque o capitalismo está numa fase monopolista, e esses grupos monopolistas do centro, eles conseguem se apropriar de grande parcela do excedente que é gerado em outros lugares. Aí ela retoma, né, ela diz que desde a virada do século XIX para o XX, aí sim com a formação dos monopólios, a exportação de capitais, que não é mais a exportação de mercadorias, pura e simplesmente, né, desde esse período foi possível criar, né, quer dizer, foi possível estabelecer formas de produção na periferia, que muito embora modernas, tipo estrada de ferro, né, um exemplo meu aqui, que na época era muito moderno, ainda assim, produzir na periferia dava uma vantagem extraordinária pelo baixo custo da força de trabalho. Então, desde lá, ela vai dizer que já havia essa renda imperial, mas que isso foi muito ampliado em termos, né, de escala global, com a generalização dos monopólios e a descentralização nas cadeias de valor-trabalho que acontecem no final do século XX e é alimentada por um período de transnacionalização do capital. Bom, resumindo, cadeias de valor-trabalho envolvem uma forma de troca desigual, então está dentro da teoria da troca desigual, que são baseadas na hierarquia mundial de salários, em que o capital das empresas sediadas no norte captura o valor do sul, criando, né, fortalecendo uma relação de exploração na troca internacional, onde se obtém mais trabalho por menos. Como, né? Essas gigantescas empresas, oligopolistas, multinacionais, elas se aproveitam dos custos diferenciais unitários do trabalho, e já que o capital, né, ele possui mobilidade restrita e a força de trabalho não, essas empresas buscam esses locais para instalar, né, seus empreendimentos produtivos e ampliar os seus lucros. Como que elas conseguem isso, né? Desdobrando, né, mais ainda, complexificando essa pergunta inicial. Porque, claro, aí vai vir um liberal, né, assistir o vídeo até aqui, vai dizer, claro, que o salário no Sul é menor, até porque os salários são determinados pela produtividade marginal do trabalho. Não, vamos lá. A maximização, né, das margens de lucro bruto, através, obviamente, da redução dos custos unitários, é, claro, o objetivo dos capitalistas, certo? Né? Então, eles tentam reduzir, eles iniciam um processo, né, de busca de novos métodos de produção, novas formas de organizar o trabalho, e até aí, ótimo. Lembrando que a redução dos custos unitários depende de duas coisas: o preço da força de trabalho, que é o salário, e a produtividade, quanto o trabalhador consegue produzir por hora de trabalho. Esses são os dois componentes, inclusive, do conceito de exploração do Marx. O empregador, ele até poderia reduzir o custo unitário, mantendo o salário e elevando a produtividade. Aí seria ótimo. Só que aí que está. Os dados que a autora traz, eles mostram que os 3 países com maior participação nas cadeias de valor-trabalho
que a China, Índia e Indonésia, eles têm os menores custos unitários do trabalho. Ou seja, eles têm salário baixo e produtividade alta. Então, né, explica aí, liberal, como é que isso é possível. E aí, o que corrobora o argumento dela é um estudo da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que mostra que entre 1995 e 2013 teve um aumento aí de praticamente 200 milhões de pessoas empregadas em cadeias globais de valor nas economias dependentes. Então, hoje são mais de 500 milhões. O detalhe aqui é que isso vale para o leste e sudeste asiático, tá? Essa não é uma realidade latino-americana pelo processo de desindustrialização que a gente passa. Então, esse não é um tema do livro, mas achei importante fazer essa ressalva. Tem uma coisa também muito importante a nível conceitual, que é um conceito que ela pega de outro autor, que eu gosto muito, e que veio no Clube do Livro também, acho que no mês de março, mas se vocês não são assinantes, não eram assinantes, podem comprar avulso também, embora eu acho que fique um pouco mais caro, que é o livro Imperialismo no século XXI, do inglês John Smith. Ela pega um conceito dele, que eu acho muito legal, que chama arbitragem global do valor da força de trabalho, para explicar que não só, né, o valor da força de trabalho é menor por características ali próprias da dinâmica das economias do sul global, mas como ele é arbitrado desde fora. Então, a Swandi lembra, inclusive, que esse é um termo muito típico, né, no meio financeiro, que significa arbitragem, né, exatamente aproveitar preços diferentes para um mesmo fator produtivo ou ativo, só que a arbitragem, na teoria econômica convencional, diz que o processo de arbitragem torna possível gerar uma igualdade nos preços de mercado. Isso é o que se chama de lei do preço único, se alguém quiser pesquisar. Só que a arbitragem em âmbito internacional e para a força de trabalho gera aqui o efeito oposto, portanto, é um mecanismo justamente feito, né, para ampliar a taxa de exploração do trabalho. Então, é um elemento importante aqui para pensar a hierarquia internacional dos salários. Ela vai dizer, também indo para o final do livro, que cada nó, cada elo dentro de uma cadeia de valor-trabalho representa um ponto de lucratividade e constitui um processo de transferência de valor. Só que isso é disfarçado por várias formas de convenção, né? Da convenção com que se contabiliza o PIB. Então, os valores da força de trabalho gerado em cada nó, né, que é capturado, não é registrado como originalmente produzido nos países periféricos. Esse é um paradoxo muito interessante, né, porque ela diz que quanto mais difundido é a exploração e a expropriação imperialista, mais disfarçado ou até invisível ela é. Então, para entender a natureza do imperialismo econômico atual, a gente tem que deixar o campo da circulação e adentrar no campo oculto da exploração. Isso foi exatamente o que o Marx, né, disse para Adam Smith ali na crítica da economia política. E é nesse campo oculto da produção que as taxas de exploração são elevadas, né, e é ali que se revelam as análises dos custos unitários do trabalho, né, que expõe a essência do imperialismo econômico atual. E ela dá um exemplo que eu acho muito legal de trazer aqui, que eu acho que ajuda a entender. Ela pega um iPod em 2006 e diz que o preço de varejo dele era de $299 e o custo de produção realizado, né, e todo ele realizado fora, inclusive dos Estados Unidos, tinha sido $144, o que significa uma margem de lucro bruto sobre o preço de 52%. E aí que vem a mágica, né? Porque esses 52% eles são contados, né, como valor agregado adicionado do PIB dos Estados Unidos. Essa contabilidade não faz sentido, já que a produção realizada foi toda fora dos Estados Unidos. Enfim. Mas para finalizar, pegando mais uma vez o John Smith, a autora, ela diz que toda essa drenagem do excedente, para acontecer, exige que haja controles imperialistas sobre os países do sul global. E muitas vezes essas formas de controle, elas são justamente ocultas, né? Além disso, vários processos financeiros também, muitas vezes, acontecem por transferências econômicas ocultas.
E aí ela diz que a forma de perpetuação desse sistema de exploração e apropriação global é sustentado, né, sobretudo pelo controle monopolista, e que é respaldado pelo poder imperial, né, dos estados imperialistas. Então, é muito importante o elemento estatal, né, não existe corporações atuando no vácuo do poder estatal. E destes monopólios, o monopólio das finanças e da tecnologia são os principais controles monopolistas externos que mantêm esses elementos de controle sobre o sul global. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Contém muitos spoilers, mas que, para quem não tem muita familiaridade de leitura, que seja também um guia de leitura para que vocês possam entender um pouco o que está por trás dessa obra e que tenha sido legal e um convite à leitura e um convite também a conhecer e assinar o Clube do Livro.